Isaías capítulo 13. A visão da queda de Babilônia. Uma história do profeta Isaías. Isaías, filho de Amós, teve uma visão profunda e assustadora sobre o destino da grande cidade de Babilônia. Ele viu um estandarte sendo hasteado no topo de uma colina deserta, um sinal para que todos olhassem e se preparassem. Com uma voz poderosa, Isaías clamou com urgência, como quem convoca um exército para a guerra. Corram, levantem a bandeira, chamem a atenção de todos. Façam sinais para que as tropas se organizem e se posicionem, pois a hora chegou. Eu tomei o comando das forças especiais do Senhor e já convoquei meus guerreiros de elite. Eles estão cheios de fervor e determinação, prontos para executar o juízo e a ira divina. Como uma tempestade que desce a montanha, trovões estrondavam pela terra. Eram sons de reinos em tumulto, nações unidas numa convocação para a batalha. O Senhor dos exércitos celestiais convocava seu vasto exército de anjos, que vinham de terras distantes para se alinhar no horizonte, prontos para agir com justiça implacável. Era o Eterno em movimento, portando as armas da sua fúria, preparado para destruir toda a extensão daquela terra que se tornara maligna. Chorem, pois o dia do juízo do Eterno está próximo, disse Isaías, com uma voz que tremia de emoção. A destruição se aproximava como uma avalanche que descia veloz por um morro, esmagando tudo em seu caminho. O poder do Deus forte deixava todos paralisados de medo, dominados por um terror profundo. Exaustos, contorciam-se como mulheres em dores intensas de parto, aterrorizados pelo que estava por vir. Cada rosto parecia a imagem de um pesadelo, olhos arregalados, bocas entreabertas, como se já sentissem a destruição prestes a lhes tocar. Olhem, o dia do juízo do Eterno está chegando, profetizou Isaías. Será um dia terrível marcado por ira e punição. Um dia destinado a consumir a terra e apagar do mapa todos os pecadores. Até as estrelas no céu, o grande desfile das constelações, deixariam de brilhar, tornando-se buracos negros no firmamento. O sol surgiria como um disco escuro e a lua, um vazio desolador. Vou pôr um fim à maldade sobre a terra, disse o Senhor, e darei um fim às ações sombrias dos ímpios. Calarei as vozes arrogantes e orgulhosas. Ninguém mais ousará proferir uma palavra de insolência. Os tiranos de nariz empinado cairão, tropeçando, derrotados e humilhados. A humanidade que se encheu de orgulho será reduzida a uma raridade, algo mais incomum do que um pelo em ovo. Farei os céus tremerem e a terra estremecer até seus fundamentos, diante da fúria do Senhor dos exércitos, alertou Isaías. No dia do juízo e da ira implacável. Assim como gazelas caçadas, como ovelhas sem pastor, cada um buscará refúgio junto ao seu povo, fugindo em desespero para esconderijos provisórios. Porém, as notícias não serão melhores para os fugitivos. Muitos perecerão ali mesmo, com gargantas cortadas, barrigas abertas, bebês lançados contra pedras aos olhos desesperados dos pais. Casas serão saqueadas, esposas violentadas, famílias destruídas. Babilônia, o povo cruel que não se curvava diante de subornos, que cometia atos de brutalidade incomparáveis, enfrentará um destino terrível. Eles massacram jovens, esmagam bebês sem piedade. A Babilônia, o mais glorioso dos reinos, orgulho e alegria dos caldeus, será reduzida a fumaça e cheiro de podridão, assim como Sodoma e Gomorra. Quando Deus destruiu aquelas cidades, ninguém mais viveu ali por gerações. Babilônia se tornará uma cidade fantasma, evitada até pelos beduínos que armarão suas tendas longe dali. Pastores darão grandes voltas para evitar a região. Os animais selvagens, porém, tomarão posse das ruínas, enchendo as casas abandonadas, com sons estranhos e assustadores durante a noite. Os chacais farão de Babilônia sua morada, enquanto fantasmas assombrarão suas ruas desertas. As hienas causarão terror com suas risadas macabras, e os uivos dos coiotes provocarão calafrios nas noites sem fim. A condenação de Babilônia está selada. Seu fim é iminente.
não haverá demora. Isaías permaneceu de pé sobre a colina, desmatada, os olhos fixos no horizonte distante. O vento soprou forte, carregando consigo o cheiro da terra seca e das folhas mortas. A bandeira que ele havia erguido tremulava, agitada pela brisa, como um chamado para os que ainda podiam ouvir. Enquanto olhava para o céu, as nuvens começaram a se aglomerar, escuras e pesadas, prenúncio da tempestade que se aproximava. Naquele instante, ele ouviu ao longe o som crescente de passos apressados. Um exército vindo de longe, um povo preparado para o combate, convocado pelo Senhor dos Exércitos. Isaías sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que aquele dia não seria como os outros. Era um momento marcado pelo juízo e pela justiça divina. Ele se lembrou das palavras do Eterno, transmitidas em sonhos e visões, e decidiu contar tudo o que tinha visto e ouvido. No meio daquela desolação, ele falou com uma voz firme, porém carregada de tristeza. Meus irmãos, vocês veem o que está por vir. Babilônia, aquela cidade que se julgava invencível, que se vangloriava de suas riquezas e poder, está prestes a cair. Seu orgulho será sua ruína, e sua glória, pó e cinzas. Do outro lado da planície, o profeta viu grupos de pessoas, homens e mulheres que tentavam fugir desesperadamente. Havia crianças chorando agarradas às mãos de suas mães e anciãos cambaleantes tentando alcançar um abrigo seguro, mas não havia refúgio para eles. Isaías caminhou lentamente até um rochedo, apoiando a mão na superfície áspera. A terra parecia vibrar sob seus pés, como se protestasse contra a injustiça que havia florescido ali. Ele lembrou de uma visão anterior, onde viu a terra sofrendo por causa dos pecados dos homens, violência, corrupção e desrespeito. Esta terra foi marcada pelo sangue e lágrimas, murmurou ele, e agora está destinada ao silêncio e ao abandono. Enquanto falava, o céu se abriu e um raio cortou as nuvens, iluminando por um instante a cidade distante. Babilônia parecia uma joia cercada de escuridão, uma torre que desafiava o céu, mas que tremia por dentro. Isaías se voltou para seu povo e, com olhos cheios de lágrimas, disse: Mas mesmo diante de tanta devastação, saibam que este juízo é um chamado para a reflexão. Deus não quer a destruição pelo simples prazer de punir, mas deseja que o homem se arrependa e volte ao caminho da justiça. Ele contou então a história de outras cidades, como Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa da maldade de seus habitantes. E falou que Babilônia seria semelhante, uma lembrança eterna do preço do orgulho e da injustiça. De repente, um som profundo ecoou no ar. Era o rugido dos anjos do Senhor, convocados para cumprir sua missão. Eles marchavam sem hesitar, carregando as armas da justiça, prontos para agir contra o mal. Isaías sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que sua missão era levar esta mensagem para que os corações pudessem mudar antes que fosse tarde demais. Naquele momento, ele imaginou a cena da queda de Babilônia. As ruas ficando vazias, os palácios desmoronando, as torres desabando como castelos de areia, a fumaça subindo ao céu, o cheiro de queimado e a tristeza invadindo cada canto daquela cidade orgulhosa. Mas ele também vislumbrou o renascimento após o juízo, uma terra limpa, um novo começo, onde a justiça e a paz prevaleceriam. Ao entardecer, quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho e dourado, Isaías fez um último apelo. Não permitam que o orgulho cega seus olhos. Ouçam a voz do Eterno e escolham o caminho da vida, pois o dia do juízo se aproxima, e somente os que se voltarem para Deus encontrarão refúgio. Ele abaixou a bandeira e desceu da colina, sabendo que a mensagem já tinha sido entregue. O destino de Babilônia estava selado, mas a esperança para aqueles que se arrependerem ainda permanecia. Naquela noite, enquanto o céu se tornava um manto escuro salpicado por poucas estrelas tímidas, Isaías permaneceu em silêncio contemplando o cenário desolado que se desenhava. O vento uivava entre as árvores retorcidas,
trazendo consigo murmúrios antigos como se a própria terra quisesse contar seus segredos. Ele lembrou das palavras do Senhor, que o havia instruído a proclamar o fim de Babilônia, não apenas uma cidade, mas um símbolo da arrogância e da injustiça que infestava o coração dos homens. Enquanto meditava, uma visão lhe veio à mente. Viu um grupo de pessoas em desespero, tentando escapar da destruição iminente. Havia entre eles famílias inteiras, homens e mulheres de todas as idades, mas nenhum deles parecia encontrar paz. Por que fogem? Isaías se perguntou em silêncio. Por que não voltam o rosto para o Eterno antes que seja tarde demais? Não. Visão. Ele viu uma criança pequena agarrada ao vestido da mãe, com olhos cheios de medo. O menino olhava para trás para as chamas que consumiam sua casa e perguntava com voz trêmula: Mamãe, por que o céu está chorando fogo? A mãe, com lágrimas nos olhos, não tinha resposta. Apenas continuava a correr, tentando proteger seu filho do desastre que avançava. Isaías sentiu uma dor profunda no peito. Era a dor do povo que havia se afastado da justiça, que escolheu o caminho do orgulho e da violência, ignorando os apelos do Senhor. Ele sabia que a mensagem que carregava não era apenas sobre destruição, mas também sobre misericórdia e esperança. Mesmo quando as trevas parecem dominar, pensou Isaías, a luz do Eterno nunca se apaga. Ele chama a todos para que voltem, para que se arrependam e sejam reconciliados. Ao amanhecer, Isaías desceu a colina e começou a caminhar pelas aldeias vizinhas, contando sua visão para todos que quisessem ouvir. Muitos o olhavam com descrença, outros com temor, e alguns com esperança. Em uma dessas aldeias, um ancião se aproximou dele e perguntou: Profeta, por que o Senhor permite que tais coisas aconteçam? Por que a justiça parece tardar? Isaías respondeu com calma: A paciência do Eterno é grande, mas não infinita. Ele permite que o arrependimento aconteça, para que ninguém pereça. Contudo, quando a iniquidade se torna abundante e o coração do homem endurece, o juízo inevitavelmente vem para restaurar a ordem e a justiça. Enquanto falavam, o céu começou a se abrir, e um raio iluminou a terra. Era um lembrete do poder do Senhor e de sua presença constante. O ancião baixou a cabeça em respeito e disse: Que possamos ouvir essa voz antes que seja tarde. Isaías sorriu, sabendo que mesmo pequenas sementes de fé poderiam germinar, mesmo em solo árido. Isaías prosseguiu sua jornada caminhando por entre vales e planícies, levando a palavra do Eterno a todos que encontrava pelo caminho. As pessoas começaram a se reunir ao seu redor, atraídas pela seriedade de sua mensagem e pela urgência que ela carregava. Num vilarejo perto do rio, ele encontrou um jovem chamado Elior, um guerreiro forte e valente, mas cuja alma estava endurecida pela arrogância da vitória e pela confiança excessiva em sua força. Isaías o chamou e disse: Elior, ouve o que o Senhor ordena. Não é a espada nem a força que salva um povo, mas a humildade e a justiça. Babilônia se acha invencível, mas está prestes a ser derrubada por sua própria soberba. Elior, com uma expressão de desafio, respondeu: Profeta, minha espada protege meu povo. Não temo nenhum Deus que não veja o poder das armas. Isaías, com calma e firmeza, replicou: A espada não pode deter a justiça do Eterno. O orgulho que te faz confiar nas armas será tua ruína. A Babilônia, poderosa e imponente, cairá como um castelo de areia. Elior baixou o olhar, sentindo pela primeira vez a sombra da dúvida tocar seu coração. Naquela mesma noite, Isaías teve outra visão, ainda mais clara. Ele viu as muralhas de Babilônia ruindo, o som dos gritos e do caos preenchendo as ruas, e os invasores tomando a cidade. No meio da confusão, ele viu homens e mulheres clamando por misericórdia, mas era tarde demais. Não há mais espaço para o orgulho, disse a voz do Senhor em seu coração. O tempo do castigo chegou. Na manhã seguinte, Isaías reuniu o povo e compartilhou sua visão, exortando-os a abandonar o caminho da corrupção e da violência.
Há tempo para mudar, disse ele, mas ele é curto. Se não se arrependerem, estarão condenados a seguir o mesmo destino da Babilônia. As palavras do profeta começaram a ecoar pelas colinas e vales, chegando aos ouvidos de muitos, alguns desconfiados, outros com temor, e outros ainda com esperança. Na praça do vilarejo, um grupo de mulheres se reuniu e falou entre si: será verdade o que ele diz? Será que a Babilônia tão poderosa pode realmente cair? Sim, respondeu uma delas com firmeza. Vi nos sonhos do ancião que tudo pode mudar, mas precisamos agir. O orgulho é perigoso. E assim, aos poucos, sementes de mudança começaram a ser plantadas. Isaías continuou sua missão, sabendo que não podia controlar o destino da cidade grande, mas podia preparar o coração das pessoas para o que viria. Ele orava todas as noites, pedindo forças e sabedoria para guiar seu povo. E naquela terra árida, sob o céu carregado de promessas e ameaças, a história da queda de Babilônia começava a se desenhar, não apenas como um castigo, mas como um convite à transformação e à esperança. Os dias passavam e Isaías via como a mensagem que ele trazia começava a causar impacto, embora ainda fosse recebido com resistência e incredulidade em muitos lugares. Entre as aldeias, ele encontrava gente cansada, de semblante preocupado, mas também alguns corações abertos à mudança. Em uma manhã dourada, enquanto o sol se levantava lentamente, iluminando a paisagem com tons de ouro e laranja, Isaías encontrou um velho pastor chamado Malquias. O homem sentava-se à sombra de uma figueira, cuidando de suas ovelhas com paciência e olhar sereno. Isaías aproximou-se e disse: Malquias, tens ouvido a voz do Senhor? Tens visto o que está por vir? O pastor sorriu gentilmente e respondeu: Isaías, meu filho, há muitos anos escuto a voz do Eterno nas brisas do deserto e no silêncio das estrelas. Sei que a justiça há de prevalecer, ainda que as trevas pareçam fortes. Isaías sentiu-se encorajado e perguntou: E o que podemos fazer para preparar o povo? Malquias respondeu com convicção: ensinar o amor e a humildade, mostrar que a força verdadeira vem do coração que se rende ao Criador, que o orgulho é o maior inimigo do homem. Isaías refletiu sobre aquelas palavras enquanto caminhavam. Juntos pelo campo, ele pensava nas muitas faces que vira: homens duros, mulheres aflitas, crianças inocentes, e desejava que todos entendessem a urgência daquele tempo. Em uma tarde, próximo ao entardecer, Isaías subiu novamente a colina, onde antes levantara a bandeira. Lá do alto, ele podia ver as terras de Babilônia estendendo-se ao longe, como um vasto reino orgulhoso, envolto em fumaça e sons de celebração, ignorante do perigo que se aproximava. Enquanto olhava, a visão do profeta se fez mais clara. As torres altas e os palácios majestosos começaram a ruir, uma a uma, como se mãos invisíveis os derrubassem. O povo corria, o medo estampado nos rostos, mas era tarde para fugir. Isaías falou em voz alta, como se as palavras pudessem alcançar a própria cidade: Babilônia, teu dia está contado. O orgulho que te levantou será teu castigo. A justiça do Eterno não falha, e os ímpios serão varridos da face da terra. De repente, um vento forte soprou, fazendo a bandeira tremular com vigor. Era como um chamado final. Naquele instante, Isaías sentiu uma mistura de tristeza e esperança. Tristeza pela destruição que se anunciava, mas esperança porque sabia que Deus não deixaria a criação entregue ao caos. Depois da tempestade viria a paz. Nos dias seguintes, Isaías continuou sua pregação, chegando até os campos onde famílias simples viviam e trabalhando para despertar nos corações a consciência da responsabilidade diante do juízo que se aproximava. Entre as pessoas, uma jovem chamada Levia destacou-se. Ela era conhecida por sua bondade e coragem, sempre pronta a ajudar os mais necessitados. Levia ouviu as palavras do profeta e sentiu nelas
um chamado para a mudança profunda. Ela reuniu seus vizinhos e disse: precisamos abrir nossos corações e voltar ao caminho da justiça. Não podemos esperar que o juízo venha para nos despertar. Vamos nos arrepender agora e buscar a paz que só o Eterno pode dar. As palavras de Levia começaram a inspirar outros. Pequenas ações de bondade e justiça começaram a florescer, mesmo em meio ao medo e à incerteza. Isaías sorriu, sabendo que ali havia esperança, mesmo quando a sombra da queda de Babilônia ainda pairava no horizonte.